Fazenda de Deus. Fervoroso em sua religiosidade, Dr. Branco, nome pelo qual era conhecido no meio jurídico de uma pequena cidade do interior, fazia como de costume sua tradicional oração antes de dormir. Havia finalizado naquele dia mais uma sentença em favor de fazendeiros que pleiteavam reintegração de posse de suas terras, que constantemente eram invadidas por integrantes de movimentos sem terras daquela região. Em sua devoção, naquela noite, estendeu a mão sobre um documento ainda lacrado que acabara de receber antes de deixar a comarca onde exercia a magistratura. Como de costume, pedia a Deus que fizesse chegar à sua jurisdição uma causa mais nobre, que pudesse projetá-lo no meio jurídico a nível estadual e nacional. Dr. Branco era visivelmente vaidoso e vivia assediado pelos fazendeiros por ele defendidos. Porém, nenhum destes latifundiários tinha status suficiente para garantir a sua tão almejada projeção. Sua curiosidade misturou-se aos devaneios enquanto dormia e de repente se viu sentado na cama, tarde da noite, com a luz acesa, para ler o documento que repousava em sua cabeceira. Sua maior curiosidade era conhecer o autor daquela nova petição. Para sua surpresa, o fazendeiro que desta vez assinava o pedido era, nada mais, nada menos, o maior latifundiário do mundo. Veja a carta que saltou aos olhos do meritíssimo juiz de direito como resposta das suas orações. Excelentíssimo senhor juiz, eu, sem registro civil, sem nacionalidade, sem filiação, sem RG, sem CPF, sem residência fixa, sem estado civil, não sou casado, nem solteiro, nem divorciado, e sem advogado, venho com fulcro no artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal de 88, requerer a presente ação de reintegração de posse de uma das partes de minha fazenda que há séculos for invadida por terceiros. Dos fatos. Desta feita, o imóvel que ora se exerce o direito de reintegração de posse não tem uma descrição planimétrica e individual por não fazer fronteiras com nenhuma outra propriedade, senão consigo mesma, uma vez que o seu formato é geóide, assemelhando-se a uma bola. Com o advento do capitalismo, integrantes de alguns movimentos outrora denominados burguesia e nobreza invadiram algumas partes deste imóvel supracitado que se localiza numa região também de minha propriedade que passou a ser denominada de Sistema Solar. Agindo de modo bastante elegante quando comparados aos atuais movimentos sociais, estes invasores não habitaram barracos e nem precisaram realizar nenhuma marcha de manifestação contra o governo. As terras lhe foram entregues gratuitamente pelo simples fato de pertencerem à burguesia ou à nobreza. Muitos destes invasores nem sequer ocuparam os lotes que haviam demarcado e escrituraram seus nomes. Vale registrar que eles não precisaram pagar pelos imóveis, uma vez que ninguém havia assumido como proprietário antes deles. Dos danos. Enquanto parte das minhas terras eram usadas como elemento de troca para a aquisição de outros bens, outras foram sendo destruídas em suas riquezas minerais e naturais. As poucas que se tornaram produtivas utilizavam mão de obra escrava, compravam negros e os obrigavam a trabalhar de graça para aumentar os lucros e tornar os falsos proprietários cada vez mais ricos. Veja, meritíssimo, que tudo isso já seria suficiente para que perdesse o suposto direito de propriedade. Como dizia um poeta, se fosse fundo nas raízes de quem comprou de quem, vamos ver que estas terras nunca foram de ninguém. Tudo isso posto, fica demonstrado o esbulho que este autor está sofrendo, caracterizando-se assim a impossibilidade do exercício dos direitos inerentes à posse e à propriedade nas terras invadidas. A fazenda esbulhada deveria ser utilizada para sustento, criação e reprodução de todos os seres vivos por mim criados, dentre os quais incluí Vossa Excelência. Não é admissível que umas criaturas excluam as outras.
do direito e da legitimidade. Tem legitimidade para propor ação de reintegração de posse aquele que detinha a posse, entendendo-se esta como situação fática. O possuidor indireto, conjuntamente ou não com o possuidor direto, também tem legitimidade para propor ação possessória. Veja, meritíssimo, que me encaixo perfeitamente nesta segunda descrição. Antes de ser invadida, esta minha fazenda possuía um sistema de irrigação natural que cobria toda sua extensão. Os invasores danificaram este sistema e hoje o mesmo já não funciona mais com a mesma perfeição. O mesmo vem ocorrendo com os captadores de energia solar. Os invasores mandaram cortar quase todas as árvores e instalar indústrias poluentes, provocando a destruição da camada de ozônio. Estes megalomaníacos invasores e seus sucessores causaram enormes prejuízos à minha propriedade e comprometeram o sucesso do meu projeto, que seria a sobrevivência e o bem-estar de todos os seres vivos que eu mesmo criei. Em face do exposto, requer o autor que seja expedido mandado liminar de reintegração de posse nos termos do artigo 928 do Código de Processo Civil. Nestes termos, pede deferimento: Senhor seu Deus, Criador dos céus e da terra. Dr. Branco, vencido pelo sono, só acordou quando a esposa veio trazer-lhe o cafezinho na cama. Depois do último gole, contou à sua companheira aquilo que para ele teria sido um sonho profético. Estava prestes a mudar sua postura e se redimir diante de tantas ambições. Tamanho foi o susto quando mais tarde percebeu que o tal envelope estava ali, aberto na cabeceira da cama, e o documento era exatamente o mesmo que ele teria lido durante a noite. Então não foi um sonho? Disse o juiz para sua esposa. Virou o envelope para o lado do remetente e constatou que o mesmo teria sido escrito por um poeta marxista que até então ele abominava. Procurou pelo poeta, queria conhecê-lo pessoalmente. Decidiu, o árbitro das leis, que a partir daquele dia ouviria também os representantes dos invasores antes de proferir qualquer sentença. Aqueles fazendeiros de outrora nunca mais convidaram o juiz para suas festas. Diziam agora que o Dr. Branco tinha mudado de lado. O magistrado, porém, nunca mudou de lado. Ele apenas chegou à conclusão de que, para uma boa sentença, todos os lados deveriam ser ouvidos, mesmo nos casos de pedido de reintegração de posse, onde a própria lei proibia que se desse ouvidos aos invasores.